Rádio Alcaville apresenta Programa Evangelho no Lar Online, um momento de encontro familiar com a espiritualidade sob a égide de Jesus. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Aceita a própria vida, buscando melhorá-la. Nesse instante, vamos unindo nossos corações, entrelaçando nossas auras, esquecendo dos problemas da semana. Pedimos a presença do mentor do lar, humildemente, e de todos que aqui estão presentes. E assim, nos ligando mentalmente com as correntes de higienização que vão recolhendo e tirando formas e pensamentos e vão instaurando uma rede magnética. De negativo será levado para as colônias de tratamento, e tudo de negativo será levado para as colônias de tratamento. E assim vamos sentindo nossa casa toda limpa e purificada, e que nos acompanhe neste Evangelho Ricardo e Ismael. Dos anjos guardiões eu vou até Maria, encontro com o seu filho fiel, e a Jesus eu peço que nos leve ao nosso Pai maior. Eu agradeço e quero que permita a ser o Evangelho só do amor. E assim seremos o seu Evangelho. E assim seremos o seu Evangelho. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. Vibrem pro pai e pra mãe, vibrem pro lar mais gentil, vibrem aos nossos irmãos e para o nosso Brasil, vibrem pro enfermo e pro são, vibrem o amor fraternal, vibrem por cada nação e pela paz mundial. E assim seremos o seu Evangelho. Graças a Deus.
Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio dos parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré, eu, Letícia, agradeço por vocês nos receberem em seus lares. Pedimos que providenciem um copo com água para fluidificação. Vamos iniciar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, na terra e em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o teu nome. Mesmo quando o sofrimento ferir o nosso coração, bendito sejas. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai. Dá-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dá-nos também o pão para o espírito. Perdoa as nossas dívidas, mas ensina-nos antes a merecer a tua misericórdia, perdoando aqueles que nos ofendem. Que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afasta do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade, e que sejas sempre generoso, Pai, para com todos os espíritos encarnados e desencarnados que sofrem. Que as tuas bênçãos, Senhor, alcancem os cárceres, os hospícios, os hospitais. Que a tua luz abrace a todos que neste momento chegam ao mundo espiritual, e que teu amparo vá a todos que precisam enfrentar o luto. Que teu amor alcance os que sofrem a fome e a dor, e até aqueles que são obrigados, em seus trabalhos diários, a encarar o perigo para bem servirem. Que tua sabedoria toque os dirigentes das nações, a fim de que promovam a paz, e que envolva também a todos nós, Senhor, a fim de que entendamos que as dificuldades têm um propósito maior. Pai, tem piedade dos órfãos e viúvas, e também daqueles que até esta hora não tiveram sequer um pedaço de pão. Dá-lhes apoio e fé. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Assim seja. O tema de hoje se encontra no capítulo 16, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, e se refere à passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Diz o seguinte: preservar-se da avareza. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar e para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-se de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes ainda esta parábola. Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo, assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, disse. O que farei? Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato tu és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Bem, minhas irmãs, meus irmãos, nosso objetivo nas nossas análises de hoje é justamente entender melhor dois aspectos básicos dessas palavras de Jesus que nós acabamos de ler. O primeiro é entender melhor o que foi esse conselho que ele nos deu, de nos preservarmos de toda avareza. E o segundo aspecto que precisamos entender aqui é o que significa ser rico diante de Deus. Assim, nosso primeiro passo vai ser tentar compreender melhor o conceito da avareza. Notemos que outras traduções da Bíblia, nesse mesmo trecho que nós lemos aqui, que utiliza o vocábulo avareza, outras traduções utilizam sinônimos ou palavras similares da cobiça e da cupidez. Assim, pesquisando no dicionário online de português, nós nos deparamos com as seguintes conceituações. Primeiro, de avareza, que significa o seguinte: é o apego extremo ao dinheiro, é a pessoa cuja preocupação maior é juntar dinheiro.
Quanto à cobiça, nós lemos o seguinte conceito: desejo desmedido pelo poder, dinheiro, bens materiais, glórias, ambição. E a terceira definição é a de cupidez, que significa o seguinte: ambição, geralmente por propriedades e ou bens materiais, desejo excessivo por riquezas, ambição, cobiça. Então, nós extraímos dessas três definições, que geralmente são as palavras, né, utilizadas nas traduções bíblicas, nós extraímos o seguinte: o que é essa avareza, essa cobiça? É justamente o apego exagerado aos bens materiais. Né? Então, o avarento, né, porque no contexto aqui Jesus está falando da pessoa avarenta, né, da pessoa que cobiça. Essa é a pessoa que tem o desejo extremado pelo poder, pelo dinheiro, e que tem como principal objetivo de vida ajuntar, né, essa riqueza material. E aqui nós passamos ao segundo ponto das nossas reflexões, que é justamente o quê? Destacar que Jesus não condenou os bens materiais em si, mas sim a avareza e a cobiça. Né? Tanto é que ele não nos disse, preservai-vos da riqueza material. Ele disse, preservai-vos da avareza. Sobre esse aspecto aqui, especificamente, nós temos aqui na codificação os seguintes dizeres do Espírito Lacordaire, no capítulo 16, item 14, do Evangelho segundo o Espiritismo. Notem o que ele diz. Eu compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio do trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração, olhem só, vai grande distância. Então, o que esse benfeitor aqui da codificação está nos dizendo é o seguinte: o que Jesus quis dizer para nós, quando ele nos fala, né, preservai-vos de toda avareza, é justamente que não é vedado ao ser humano fazer um uso adequado e equilibrado dos bens materiais. Porque, afinal de contas, nós precisamos desses bens. Nós estamos numa vida material, nós precisamos de comer, precisamos de vestimenta, de transporte. Então, é natural, precisamos de teto, né, sob o qual nos abrigarmos. Então, é perfeitamente natural que nós tenhamos, e realmente nós devemos trabalhar para ter o nosso próprio sustento. Contudo, nós devemos ter cautela em relação ao exagero, à falta de equilíbrio. Né? Aí é que nós incorremos, aí é que surge o perigo de nós incorrermos ali no que nós lemos sobre a avareza, de termos como principal preocupação na vida juntar esses bens materiais. Então, uma coisa é usufruir sadiamente desses bens, outra coisa é torná-los o nosso principal objetivo na vida. Né? E nesse mesmo sentido, André Luiz vem ali no livro Vivendo o Evangelho e corrobora os dizeres do benfeitor espiritual ali da codificação. E ele fala o seguinte: ninguém está impedido de fazer fortuna com trabalho honesto, mas deve ter a sensatez de não viver exclusivamente para ela. E ele ainda ressalta: negocie, ganhe, mas não se ligue à mesquinhez. Por quê? Porque riqueza sem amor é avareza. Então, notem, mais uma vez, vêm os espíritos, né, os benfeitores espirituais, nos chamando a atenção. Vivam com equilíbrio. Você está no mundo material, você pode, sim, usufruir de bens materiais, porém, você deve ter sensatez, razoabilidade. Um terceiro aspecto sobre o qual devemos meditar sobre a temática de hoje é justamente por que Jesus enfatizou tanto a questão da avareza. Né? É importante lembrarmos que já na época de Moisés, quando se processou a primeira revelação com os 10 mandamentos, nós já tínhamos um mandamento, uma ordem expressa proibindo a cobiça, ali em Êxodo capítulo 20, versículo 17. E durante a segunda revelação, nós vemos Jesus em várias passagens do Evangelho também reforçando esse mesmo mandamento, proibindo a cobiça. Mas proibindo no sentido quê? De nos explicar qual que é o perigo dessa cobiça na nossa vida. Né? Ali em Marcos, capítulo 7, versículo 22, por exemplo, nós podemos observar o mestre dizendo o seguinte: o que sai do homem é que
o torna impuro. Com efeito, é de dentro, lá do coração, que saem as intenções malignas, que são prostituições, roubos, assassínios, adultérios, e notem só o que Jesus fala: ambições desmedidas, maldades, malícia. Essas ambições desmedidas, em outras traduções bíblicas, podem também ser substituídas pela cobiça ou avareza, né? Então, aqui Jesus nos mostra o porquê que nós devemos nos preservar dessa avareza, dessa ambição desmedida, dessa cobiça. Por quê? Porque isso nos macula, isso nos torna impuros perante Deus, né? Por quê? Porque é justamente uma falha de caráter que viola expressamente o preceito de amor, né? É o contrário, né? Ela está ali dentro do grupo de falhas morais que se contrapõe frontalmente à caridade. E notem também que o apóstolo Paulo, ali em sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5, ele toca também nessa mesma temática da cobiça, da avareza. Ele fala o seguinte: amortecei, portanto, os membros do vosso corpo, que estão na terra, com respeito. E aí o apóstolo Paulo nos mostra diversos defeitos de caráter que devemos combater. E ali no finalzinho, ele destaca o seguinte: com respeito à cobiça, que é a idolatria. Então, nesse trecho aqui dessa carta, o apóstolo claramente nos mostra que a cobiça é o quê? Idolatria. Né? O que ele quer dizer com isso? Conforme nós vimos nas definições de cobiça e avareza, a pessoa avarenta, ela tem como principal objetivo de vida acumular bens materiais, tornando essa riqueza material um verdadeiro Deus na sua vida. Né? A sua maior preocupação, ao invés de ser agradar a Deus, o Criador, né? Cumprindo os seus mandamentos, né? de desenvolver o amor, principal preocupação dessa pessoa, ao invés de ser isso, passa a ser viver em torno daqueles bens materiais que ela está juntando. Né? E notem, né, que Jesus nos explica, ali no Evangelho de Marcos, capítulo 12, que a lei moral de Deus, né, que Deus nos ensina, se resume basicamente a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a pessoa avarenta, quando ela coloca os bens materiais acima de qualquer coisa, ela está violando o primeiro mandamento de todos, qual seja, amar a Deus. Né? Então, ao invés de ela estar desenvolvendo amor a Deus e ao próximo, a pessoa avarenta está desenvolvendo amor ao dinheiro, amor aos bens materiais. E aí ela viola o cerne de toda a lei moral de Deus, incorrendo, portanto, no pecado ou na falha, né, no defeito moral da idolatria por meio da cobiça. O quarto e último ponto sobre o qual falaremos envolve a expressão ser rico para com Deus. Na segunda parte da leitura de hoje, nós vimos que Jesus contou uma parábola sobre uma pessoa que, em resumo, passou a vida inteira juntando bens e, no final, sequer teve tempo de usufruir deles porque acabou morrendo. E, mais uma vez, o Cristo, ao invés de condenar o bem material em si, condenou, criticou a postura que aquela pessoa adotou. Por quê? Porque ela colocou como centro da vida dela a principal preocupação o juntar dinheiro, juntar riqueza material. Ou seja, Jesus contou o final de uma pessoa avarenta, que é justamente a frustração. E ali, na parte final da parábola, ele menciona a importância de nós sermos ricos para com Deus. Mas o que isso significa? Em várias passagens dos evangelhos, Jesus faz o contraponto entre ser rico perante os homens e ser rico perante Deus, ter um tesouro material e ter um tesouro espiritual. Por exemplo, em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, ele nos aconselha: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu. Então, novamente, nós vemos aqui o mestre, né, nos mostrando que devemos armazenar tesouros nos céus, que são incorruptíveis, que nos acompanharão mesmo depois da morte biológica. Porém, depois dessa consideração, nós temos uma outra questão para poder enfrentar. Mas como que eu posso acumular tesouros nos céus? Como que eu faço isso? Como que eu posso ser rico para com Deus? O que esse tesouro envolve? Ele é composto de quê?
Nesse sentido, um dos espíritos da codificação, que é o espírito Pascal, ali no capítulo 16, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, comenta sobre esse assunto. E aí, sobre a questão, né? O que o ser humano realmente possui, o que realmente é nosso. E aí ele fala, nada que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma. E aí ele menciona, né, o que são essas coisas que são de uso da alma. E pontua a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar. Ou seja, a morte nivela o ser humano, tanto pobre quanto rico em sentido material. E o que nós vamos levar conosco será quem somos. Serão nossas aquisições espirituais. E esse tesouro espiritual que Jesus nos aconselhou a acumular e que deve realmente ser objeto da nossa preocupação, apresenta dois aspectos básicos, que é, por um lado, o intelectual e, por outro, o moral. Ou seja, esse tesouro espiritual, esses tesouros do céu, são basicamente os fatores que impulsionam a nossa evolução em sentido intelectual e moral. Em sentido intelectual, nós sabemos o que nós precisamos fazer para evoluir. É o que? Aprender, observar, estudar, ler, né? E obter conhecimento em geral das leis que regem o universo e das leis morais legadas por Deus, né? Ambos os aspectos dessa lei compondo a lei geral, que é a lei divina ou natural. Só que basta eu obter esse conhecimento? Não basta. Por quê? Porque o outro aspecto da nossa evolução, que é a evolução moral, ela vem quando nós aplicamos o conhecimento que nós obtivemos. Então, não basta conhecer a lei, conhecer o funcionamento das coisas. É preciso também colocar isso em prática. Nesse contexto, nós vemos a diferença entre ter conhecimento e ter sabedoria. O conhecimento é isso, esse processo cognitivo de aprender a informação. Agora, a sabedoria já envolve um estado de espírito e uma valoração e uma decisão por parte da pessoa, que é justamente no sentido de aplicar esse conhecimento obtido. E aí, tratando dessa temática do conhecimento e da sabedoria, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 3, destaca o seguinte: cuidadosamente ocultos em Cristo se acham todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. E nesse ponto, nós observamos o apóstolo, ao destacar os vocábulos tesouros, sabedoria e conhecimento, ele nos relaciona o seguinte, e nos explica o seguinte, que Deus deixou para nós um mapa para nos auxiliar nessa busca pelo tesouro espiritual, que basicamente é o nosso aperfeiçoamento moral enquanto espíritos. E esse mapa é o Cristo, são os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos legou. E aí, nós vemos aqui Paulo destacando tanto a importância do conhecimento quanto da sabedoria. Ele enfatiza que nós devemos conhecer a lei divina, porém que isso não é suficiente, ou seja, que se espera mais do cristão do que ter conhecimento, do que ser inteligente. É preciso que esse cristão, né? Quem que é esse cristão? Não é aquele que necessariamente aplica tudo perfeitamente, porém é aquele que faz esforço para aplicar aquilo que ele conhece. Né? E ao aplicar, ele constrói um dos aspectos da sua evolução enquanto espírito, que é o quê? O aspecto moral, que aliás é aquilo com que a humanidade tem mais dificuldade. Né? Porque intelectualmente nós observamos que a espécie humana aqui na Terra já evoluiu significativamente, porém moralmente ainda observamos inúmeras carências. Sobre esse ponto, né, sobre essa questão dessa construção do nosso tesouro espiritual e a relação que isso tem com o evangelho deixado por Jesus, Emmanuel, lá no livro Consolador, tece o seguinte comentário: Jesus é o modelo supremo, o evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta. Observe-se aqui a expressão que Emmanuel utiliza. Ele fala que Jesus é o nosso modelo e o evangelho é o roteiro. Ou seja, é como se nós fôssemos viajores aqui na Terra e que precisássemos de um guia
para poder fazer essa viagem em segurança. E Deus, enquanto Pai amoroso e educador sublime, jamais nos largaria aqui na terra, perdidos, sozinhos, nessa caminhada, até mesmo porque Ele sabe que não é fácil despojar-nos das nossas imperfeições e prosseguirmos nessa senda de evolução. Então, Ele deixou um guia, né? Um guia para facilitar. E esse guia foi justamente o seu Filho Jesus. E um ponto interessante é que o próprio Cristo nos mostrou isso lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, se você quer seguir ao Pai, você tem que seguir a mim. Foi isso que ele nos disse. Eu sou o caminho para você chegar até o Pai, para você evoluir e se aproximar do seu Criador. E sabendo tanto que era importante para nós prestarmos atenção àquele evangelho, àqueles ensinamentos que ele estava deixando para a humanidade, ele nos fez um convite, ali em Lucas, capítulo 9, versículo 23, quando ele nos disse: siga-me continuamente. Em outras palavras, o que ele estava nos falando? Olha, eu sei que vocês têm dificuldades, que vocês têm limitações. Vocês têm uma jornada imensa pela frente, essa jornada de individuação e automelhoramento. Porém, eu, no meu amor, vou acompanhar cada um de vocês nessa tarefa. Basta que vocês tomem uma decisão. Qual que é essa decisão? De me seguir. Né? E notem, quando Jesus utiliza quando esse ensinamento de Jesus é registrado ali com o advérbio continuamente, continuamente significa o quê? Que ser cristão não é uma decisão de um dia só, de um momento de emoção e pronto, como se fosse um passe de mágica. Não. É um modo de vida inteiro, é um esforço que a pessoa vai ter para o resto da vida. É um esforço contínuo, a fim o quê? De que nós aprendamos a amar e nos tornemos mais ricos perante Deus. Né? E um ponto interessante aqui é justamente que se Deus quisesse dar a segunda revelação somente por palavras, ele não precisaria ter mandado o seu filho aqui encarnado. Né? Jesus ele veio justamente para mostrar na prática, ele fez questão de exemplificar cada um dos seus mandamentos, justamente para tornar esse mapa rumo ao tesouro espiritual de que nós tanto precisamos, o mais claro possível. Né? E realmente, tudo que nós observamos nas atitudes do Cristo refletem aquilo que ele ensinou. Bem, sobre essa questão, né, do tesouro espiritual, de como ser rico para com Deus, Emmanuel, ali no livro da Esperança, comenta o seguinte, e ele destaca uma expressão bastante interessante, que seria acerca da contabilidade espiritual. Notem o que ele fala. Caridade não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo. Um dia, nas alfândegas da morte, toda a bagagem daquilo que não necessites ser-te-á confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas, com avultados juros de alegria, tudo o que destes, do que és, do que fazes, do que sabes e do que tens, em socorro dos outros, transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma, que te assegurarão amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Ou seja, Emmanuel, quando vai falar dessa economia do plano espiritual e da moeda que vale lá, ele destaca justamente o quê? Que essa moeda é a caridade. É por meio desse amor sincero que nós aplicamos no que somos, fazemos, falamos e sabemos, é que nós temos condições de possuir alguma propriedade espiritual. É assim que a gente adquire esses bens espirituais. Ou seja, que desenvolvemos essas virtudes espirituais. Então, em resumo, nós devemos nos voltar para a prática do bem. É assim que a gente constrói o tesouro no céu, é assim que a gente se torna um pouquinho mais rico perante Deus. Então, podemos sim investir em imóveis, bolsas de valores, previdência privada, é claro que podemos. Porém, nós temos de ter a consciência de que o nosso maior investimento é a prática do bem, do amor, da caridade. É esse o investimento que nos vai garantir um patrimônio que jamais vai ser desbaratado, jamais vai perecer. Sobre esse ponto,
André Luiz tece os seguintes comentários no livro Vivendo o Evangelho. É natural que você se preocupe com os dias vindouros e queira segurança para si e a família. Guarde para o futuro, mas lembre-se das lições de Jesus e não deixe de ajuntar também os bens espirituais praticando a caridade, na certeza de que ela é a poupança mais importante, porque rende o tempo todo felicidade e paz, com a garantia da previdência divina. Então, aqui nós vemos mais uma vez, não é errado fazer os investimentos terrenos, ter a nossa previdência aqui na terra, guardando e nos preparando para o futuro, para a velhice, para a doença. Isso é fundamental. Trata-se de educação financeira, econômica. Entretanto, o maior investimento que temos, de novo, nós vemos aqui o André Luiz destacando, é o investimento na caridade, na prática do bem. E quanto a essa questão do bem, do praticar o bem, vem Emmanuel ali no Pão Nosso comentando o seguinte: quando o mestre nos recomendou ajuntássemos tesouros no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem na paz do coração. Então, essa questão de praticar o bem realmente é uma coisa muito séria para o cristão, porque nós devemos lembrar aquilo que está ali na questão 642 do Livro dos Espíritos, em que nos é ensinado o seguinte: cumpre ao homem fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá pelo mal que resulte de não haver praticado bem. Ou seja, ao cristão não basta ser aquela coisa morna, aquela pessoa em cima do muro, que não faz o bem nem o mal. Por quê? Porque nós respondemos não só pelo mal que nós fazemos, mas também pelo bem que deixamos de fazer. Ou seja, o cristão ele tem que ter um compromisso de se colocar à disposição para ser útil em qualquer situação e de praticar o bem sempre que houver uma oportunidade. Por quê? Porque ele também é responsável pela omissão. Né? E aí nós nos perguntamos, será que é difícil praticar esse bem? Às vezes parece até impossível, não é mesmo? Diante de tantas imperfeições que temos. Mas André Luiz, no livro Vivendo o Evangelho, nos corrige essa forma de pensar comentando o seguinte: o bem é simples. Não imagine que o ato de amor tenha de ser espetacular. O sol guarda na intimidade uma poderosa usina de energia, mas basta um raio de luz para afugentar a escuridão. Ou seja, meus irmãos, é com simples atitudes que nós desenvolvemos a caridade, que nós praticamos o bem e vamos adquirindo as chamadas moedas espirituais. É com um gesto de razoabilidade, de educação, de perdão, é com a demonstração de otimismo, com pequenas doses de fé, às vezes um simples ato de gentileza, de respeito. Por exemplo, se o meu trabalho no dia a dia envolve atendimento ao público, eu posso me perguntar: será que eu estou fazendo esforço para atender bem as pessoas com boa educação? Eu estou espalhando gentileza nas repartições públicas ou estou contribuindo com a fama de péssimo atendente? Se meu trabalho é no trânsito, dirigindo um ônibus, um táxi, será que eu estou contribuindo com paciência, com bom tratamento ao pedestre e aos motociclistas? Ou será que eu estou contribuindo com um ambiente ainda mais intolerante e briguento? André Luiz nos mostra que são essas situações corriqueiras que nos dão a oportunidade de praticar o bem. É uma coisa simples, que qualquer pessoa tem condição de fazer. Nós não precisamos morrer pela humanidade como fez Cristo. Basta a gente fazer a nossa parte das pequenas situações do dia a dia. E é interessante um aspecto que Joana de Ângeles destaca, que é o seguinte: mais do que nunca, tendo em vista a época de transição que nós estamos vivenciando, mais do que nunca nós temos que ter a consciência de que precisamos aproveitar o nosso tempo aqui na Terra para tomar uma decisão sábia. E aí nós lembramos, né? O contraponto entre conhecimento e sabedoria, que já foi explicado. Ter a sabedoria para fazer o investimento duradouro, né? Para tomar a decisão correta. Olhem só o que ela menciona no livro Jesus e Atualidade. Observa o que elegeste para a atual existência. Seguir a vida e vivê-la ou acumular tesouros mortos para sepultá-los no ouvido. Olha ao redor e compreenderás. Aí vem o destaque dela: o quanto é urgente que te decidas pelo melhor e duradouro para ti como ser imortal que és.
Então, mais uma vez, nós recebemos aqui o conselho para que possamos, primeiro, identificar as nossas escolhas, identificar os tipos de investimentos que temos e, segundo, ter a sabedoria para escolher aquele que realmente vai durar para sempre e não o tesouro que vai perecer, por exemplo, com a morte do nosso corpo biológico. Bem, minhas companheiras, meus companheiros, finalizamos aqui a nossa reflexão de hoje. E que possamos, ao longo dessa semana, meditar sobre quais têm sido as nossas prioridades, como está a nossa contabilidade espiritual, por assim dizer, e o que nós podemos fazer para poder melhorar a nossa situação. Sempre temos algo para poder melhorar. Vamos passar agora as vibrações e a fluidificação. Vamos, neste momento, voltar nosso pensamento ao nosso Pai e ao nosso irmão Jesus. E com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir nossos corações em prol de nossos irmãos. Vamos vibrar por todos que, de uma forma ou outra, conectaram-se nesta rede de luz e oração em busca de auxílio. Vamos vibrar por nossos inimigos, a fim de que encontrem a paz. Pelo nosso país, por nosso planeta e por todos os recantos do universo. Vamos vibrar pelos animais para que sejam amados e respeitados por nós, humanos, por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e precisam de auxílio. Vamos vibrar por todos os nomes que estão escritos em nossa irradiação fraterna, por todos aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Cavile. Vamos vibrar por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo para que possamos amanhã ser um pouco melhores do que fomos hoje. Temos uma vibração em aberto para que os benfeitores espirituais que aqui se encontram possam levar aos locais e aos irmãos que julgarem necessários. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto fazemos a prece final, fluidifiquem nossas águas, colocando nelas o necessário medicamento para cada um. Passemos à oração final. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Assim seja. Meus companheiras e companheiros, agradecemos a espiritualidade da Colônia Maria de Nazaré que nos ampara. Envoltos pelo amor do Pai, pedimos a permissão, em nome de nosso Mestre Jesus, para encerrarmos o Evangelho de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo Evangelho no Lar, na Casa Virtual Luz Espírita. A Rádio Cavile apresentou Programa Evangelho no Lar Online, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br. Aceita a própria vida, buscando
abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a provação chega,